Olá, você que acompanha o Planeta Azul. Hoje nós temos uma entrevista com uma médica brasileira, Miriam Ribeiro Schneider, que mora na Espanha há quase 40 anos. Ela se formou no Brasil, foi estudar pós-graduação na Espanha e está lá até hoje trabalhando. Ela é otorrinolaringologista. Olá, Miriam Schneider, como vai? Olá, muito bem, boa tarde. Um prazer falar para o Planeta Azul. Muito obrigado por ter aceitado esse convite nosso. A senhora está na Espanha acompanhando certamente a questão da Covid-19. A Espanha está hoje em uma situação muito mais grave que a do Brasil, mas também acho que está num outro momento da doença. A Espanha está projetando um pouquinho uma curva que parece que nós estamos acompanhando. É essa a situação? Sim, a Espanha e a Itália e a Europa estão um pouco na frente do que vai chegar, possivelmente vai chegar no Brasil. Aham. E como é que está a situação hoje na Espanha? Como é que a senhora, como brasileira, vê essa situação e também como médica, claro? Olha, a situação está muito complicada ainda, mas foi fundamental as autoridades, o governo ter tido a coragem de ter fechado o país, de ter feito a quarentena, de isolar a população. Então, a partir de dia 15 de março, quando foi feito esse isolamento do povo, a partir de agora, depois de quase 2 semanas ou 20 dias, está começando a melhorar. Nós estamos começando a notar o efeito positivo do sacrifício do povo, porque realmente está sendo um grande sacrifício ficar fechado em casa. Os espanhóis aderiram bem à orientação de ficar em casa, porque aqui no Brasil nós estamos vendo números que são assustadores. Está diminuindo o isolamento no Brasil. Como é que está a situação na Espanha? Olha, a Espanha, o povo espanhol está mostrando uma madurez incrível frente a essa situação. Na maioria dos casos, estão aceitando e estão respeitando, estão tendo uma atitude patriótica e tomando, inclusive, uma certa um sentido de humor bem próprio do Sim. espanhol, tem muita piada, tem muita coisa que eles estão fazendo para aceitar esse isolamento. Naturalmente, tem gente que está saltando, está tentando não respeitar, mas é a minoria, é a minoria. Aham. Aqui nós temos também bastante humor, nós somos até bastante parecidos com os espanhóis, somos latinos, mas aqui eu temo que o nível de desobediência às orientações científicas seja um pouco maior que na Espanha. A senhora acha que nós vamos pagar um preço alto por isso? Olha, eu acho que sim. A experiência aqui está sendo terrível, hein? É muito duro como médico o que nós estamos vivendo nos hospitais, o que a gente está vivendo da quantidade de infecção, dessa facilidade que tem esse vírus para contaminar. Com o grande problema que ele fica um período de 7 dias, 10 dias, silencioso numa pessoa e a pessoa vai contaminando. Então, esse é o grande problema. O povo tem que se dar conta da seriedade dessa doença. Além disso, como médica, a gente está vivendo um quadro viral muito estranho. São só 3 meses dessa epidemia, dessa pandemia. 3 meses de medicina não é nada, a gente não tem experiência. Então, está dando quadros, não é só o quadro pulmonar, é um quadro renal, é um quadro trombótico, é um quadro... É uma série de cascatas médicas que vão surgindo e está sendo muito difícil de controlar o quadro. Não é só velhinho que fica sério, tem muita gente de média idade, de jovem, que tem que internar, que tem que ir para a UTI. Sai mais facilmente que as pessoas idosas, mas tem quadros muito sérios. E outra coisa muito importante, ainda a gente não sabe as sequelas que esse vírus vai deixar para quem se salvar. Porque o pulmão é muito delicado e é o principal órgão afetado. Mais tarde, mais adiante, a gente vê gente de meia idade com pulmão, como é que vai ficar esse pulmão e como é que vai ser a sobrevivência e a qualidade de vida. Então, por uma série de coisas, todo mundo tem que ficar muito ciente da seriedade do quadro. A rede hospitalar espanhola, ela estava preparada para uma onda como essa de doenças? Não.
Não existe sistema de saúde do mundo que tivesse ou que tenha a preparação para essa grande subida do vírus, essa capacidade tão grande que ele tem de infectar. Então, a única forma, e olha que o sistema de saúde espanhol é dos bons do mundo, dos grandes sistemas de saúde, não é dos melhores, mas é dos bons. Ele é público então, ou é privado? É público. Tem privados, mas a maioria... Aqui a assistência sanitária é universal. Todo mundo tem o direito à saúde, ao hospital, parte dos medicamentos são pagos para o Estado, quem é aposentado, o pagamento é total dos seus medicamentos de velhice, quer dizer que é um sistema muito bom. Mas não estava preparado para tanta quantidade do vírus, que esse é o grande problema do isolamento, que talvez eu me isole e já tenha passado o vírus para outra pessoa, mas é que isolando, a gente evita aquilo que todo mundo já está conhecendo, que é o pico grande, a subida enorme, que sobrepassa as capacidades de internamento, de UTIs e de tratamentos. O que a gente viu em vários países é que, evidentemente, a pandemia ela provoca problemas em todas as esferas da vida humana. Na economia, na atividade econômica, certamente provocou na Espanha. Como é que o governo espanhol reagiu? O governo espanhol tem uma boa rede de proteção social? Ele agiu prontamente para diminuir, mitigar esses problemas na economia? Olha, eu acho que sim. Aqui é um grande problema político, realmente, você decidir o que é mais importante, salvar a vida humana ou salvar a economia. Aí entra a filosofia da política. E aqui nós temos um governo de esquerdas, uma coalição de esquerdas, no qual pensaram mais ou bastante na parte das pessoas que, digamos, de continuar o país com o empresariado funcionando e coisas assim. E agora estão tomando medidas para a ajuda à população. Hoje mesmo saiu que todas as famílias que estão sem dinheiro para comprar comida, todas as pessoas vão ser ajudadas com 500 euros para poder comer, se são mais de 2 membros, com 750 euros, chegando até 950 euros, se são uma família de 4 pessoas. Também estão obrigando as empresas a ter uma justificação de tirar as pessoas para a rua, do desemprego. Então, não vai ser fácil qualquer empresário botar para a rua o emprego. E também estão fazendo um despido temporal, que eles chamam ERTE, um desemprego temporal com ajuda para esses trabalhadores durante um tempo X. Um auxílio-desemprego, salário durante o desemprego. Então, tem ajuda para o cara que ficou desempregado e para a pessoa que ficou porque não teve tempo suficiente para pagar o imposto e ter o direito ao desemprego, vai ter essa ajuda, entre aspas, grátis do governo para não passar fome. Voltando à questão médica do Covid-19, como é que é o quadro dentro dos hospitais que a senhora tem observado? Mudou a vida dos hospitais? Totalmente. Olha, os hospitais da Espanha só estão funcionando para o Covid-19 ou para os quadros de vida ou morte. Então, só operamos, infelizmente, as pessoas que têm um câncer, que não pode esperar 1 mês, 2 meses para ser atendida. As consultas normais, habituais, de coisas habituais, doenças normais, estão chamando os doentes para que não venham ao hospital e já serão chamados quando puderem voltar a ser atendidos. Então, o hospital se preparou para dar conta do Covid. Nossas plantas no nosso hospital estão, de todos os hospitais, praticamente cheios de Covid. Então, não pode expor os doentes a outras coisas normais. Além disso, justamente para evitar o contágio. Então, para preparar o hospital com antecedência, quando começou o auge de tudo, foram chamados os pacientes para não vir às consultas nem ambulatoriais, nem do posto de saúde, nem dos hospitais. Estamos dando consulta por telefone, atendimento telefônico, e só vemos infarto, enfim, vemos pessoalmente quando só emergências, né?
emergência de coisas sérias. Doutora Miriam, a gente tem ouvido médicos falando que um dos gargalos no tratamento da Covid, um dos grandes problemas, é a falta de qualificação do pessoal na questão da terapia intensiva. Vocês notaram na Espanha esse problema também? Tem a UTI, mas às vezes não tem pessoal qualificado em quantidade suficiente, porque tem médicos morrendo, tem médicos estressados, tem um gargalo aí, não tem? Olha, é que é muito complicado. As UTIs têm uma capacidade X e estão sendo superadas. O tempo de internamento é muito prolongado. Então, não é bem um problema do pessoal médico, enfermaria, que já aprenderam. A gente aprende todas as dificuldades rapidamente. O que a gente aprendeu com esse vírus está sendo exponencial a aprendizagem de lidar com esse vírus, de lidar com o material, porque das coisas mais difíceis é aprender a não se contaminar. Então, a gente aprende como colocar e principalmente como tirar o material de proteção, porque são impermeáveis, são capas e capas de material para você poder trabalhar. Então, isso foi no início mais complicado. E também mais complicado, e vai acontecer no Brasil, a falta de material, a falta de máscaras, a falta de material pessoal impermeável. Dos médicos. Respiradores, Então, falta material para proteger os médicos, enfermerias, enfermagem, auxiliares. Por isso que a gente ficou com muito pessoal sanitário em geral contaminado. Sim. Porque ninguém tinha previsto essa quantidade de enfermos e a necessidade desse material. Então, aqui está todo mundo buscando material, procurando máscaras, procurando o que a gente chama EPI, que é a equipe de proteção individual, porque não tinha. Então, não é realmente a falta de preparação do pessoal, é a falta de material para proteger o pessoal que está lidando com o paciente contaminado. A gente viu na Itália e em outros países também, nos Estados Unidos, que várias indústrias que produzem os mais diferentes produtos se adaptaram para produzir equipamentos necessários nessa crise. Parece até que a Ferrari está fabricando respirador, a Armani está fabricando máscara, avental. É uma coisa importante da colaboração da indústria nacional. Na Espanha houve isso? Sim, a Seat, que é uma produtora dos carros em Barcelona, está produzindo respiradores. Várias fábricas de coisas de material de roupa estão fabricando máscaras e roupas de proteção, batas. E outras fábricas, que agora não me lembro, também estão produzindo respiradores. Está sendo uma geral volta para todo mundo se implicar na situação. Para a gente encerrar a nossa conversa, muito agradável, aliás, eu agradeço muito a sua presença aqui no Planeta Azul. Como nós dissemos no início, a Espanha está algum tempo à frente do Brasil. Então, a senhora, com a sua experiência espanhola, é capaz de dizer o que nós devemos fazer nos próximos dias. Quais são os seus conselhos de quem já passou por uma fase que nós ainda não conhecemos no Brasil? Sim, eu acho que o primeiro tem vários pontos para fazer. O primeiro é isolamento. É preciso isolar. Tem que ficar em casa. Só pode funcionar os serviços básicos, senão vai ser uma contaminação geral. E quem precisar sair na rua, é importante levar as máscaras, porque, inclusive, que seja máscara simples, porque a máscara ela não protege você do vírus, mas protege que você não espalhe o vírus para o outro. Então, usar máscara, se precisar sair, fazer o isolamento, e o sistema público de saúde ou os particulares tem que fechar a consulta normal, os hospitais têm que se preparar para vir a grande onda do vírus para internar as pessoas e tem que procurar material de proteção para o pessoal sanitário, porque senão vai faltar médico, enfermeira para tratar os doentes. Eu acho que isso é básico. Nós estivemos conversando aqui no Planeta Azul com a doutora Miriam Ribeiro Schneider. Ela é otorrinolaringologista formada aqui no Brasil, em Santa Catarina, e mora na Espanha há quase 40 anos e trabalha lá como médica e conhece muito bem a situação lá na Espanha. Muito obrigado, doutora Miriam, por estar aqui com a gente no Planeta Azul. Até a próxima. Muito prazer e sorte para o Brasil. Muito obrigado.